A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo, mas serve para displicência do Léo Pereira. Falar dessa vitória imensa do Galo, dinossáurica. Eu fiz um vídeo, aliás tem um vídeo aqui no Instagram, foi um corte do Jogo Aberto de hoje, que eu falei sobre o Corinthians, o que o Corinthians entregou tendo menos qualidade no elenco que o próprio Palmeiras no derby. Isso dá para entender que eu acredito muito, sabe, nisso que o Atlético fez com o Flamengo aí. Pessoal, o Flamengo perdeu por 1-0, como vocês já sabem, para o Atlético Mineiro. Vai ter vídeo aqui no canal nessa sexta-feira, falando do jogo, falando sobre prioridades do time do Campeonato Brasileiro, sobre a pataquada, né, do Léo Pereira. Estava anunciado isso há muito tempo, estava na cara que um deles iria errar em algum momento e comprometer uma partida, né? Volto a dizer, pessoal, o Flamengo, nos 15 minutos finais, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro. Muito porque, automaticamente, o Atlético Mineiro, até pelas substituições que foram feitas pelo Cuca, o Atlético Mineiro ele recua as suas linhas. O jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem, é ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros, o que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Fim de jogo, Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. O Galo vence o Flamengo no Maracanã e leva a vantagem para a Arena MRV. Teve até o Hulk sendo ignorado pelo garoto Wallace Ian do Flamengo. Acompanhe agora o que a mídia está falando sobre. A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo, mas serve para displicência do Léo Pereira no jogo de hoje do Flamengo. É um baita zagueiro? É. Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Flamengo poupou alguns jogadores titulares, mas tem que entrar no campo jogando muito sério representando o Flamengo. É Copa do Brasil, é duelo contra um grande rival, para dar um passezinho daquele dentro da área. Aquilo ali é ridículo, não me interessa se já tem história ou não no Flamengo, se é um baita zagueiro, foi displicente e mereceu levar o gol pela palhaçada que fez dentro da área. E outra coisa, para deixar bem claro, entraram jogadores no Flamengo que não são titulares, mas é um elenco galáctico, certo? Por que sempre quando entra com um time misto, o Flamengo não joga nada? O Flamengo não entrega. Se é para ter um elenco caro, é porque quando você substitui os jogadores titulares, os reservas têm que entregar à altura. E nunca o time misto do Flamengo, reserva do Flamengo, joga bem. É sempre a draga que foi hoje. Os reservas, em vez de correr, de dar tudo para tentar um espaço no time, sempre é um time apático, sempre é um time errando passe adoidado, não criou nada. O Flamengo mereceu perder no Maracanã pela apatia, pelo futebol ruim do time misto e pela displicência do Léo Pereira. Simples assim. Tem que jogar com o time misto? Tem. Tem que focar no Brasileirão e na Libertadores? Tem. Mas tem que sempre honrar muito a camisa do Flamengo. E não displicência, apatia, como aconteceu hoje no Maracanã. Falar dessa vitória imensa do Galo, dinossáurica. Eu fiz um vídeo, aliás tem um vídeo aqui no Instagram, foi um corte do Jogo Aberto de hoje, que eu falei sobre o Corinthians, o que o Corinthians entregou tendo menos qualidade no elenco que o próprio Palmeiras no derby. Isso dá para entender que eu acredito muito, sabe, nisso que o Atlético fez com o Flamengo aí. Ai, mas isso é tão raso. Raso é palmolice em campo, o Atlético não teve. Raso é não chegar antes na bola, o Atlético chegou na bola antes, jogou o jogo, sabe? Raso é não se matar em campo, o Atlético se matou em campo. Então é isso aí. O Atlético tem elenco para entregar qualidade? Tem. Aí quando corre mais do que o adversário, vai ganhar os jogos. Vai ganhar os jogos. Como aconteceu contra uma seleção continental que é o Flamengo. O tal do futebol segue ensinando, né? O Galo venceu por 1-0. Importância do Rony combatendo lá na frente, brigando, se matando em campo. E o Coelho, né? Tá no Galo, tá na conta do Cuca. Tá no Galo porque o Cuca pediu. Tá na conta do Cuca o Coelho. Importante desde o primeiro dia que pisou em Belo Horizonte e vestiu a camisa do Galo.
O Galo bateu uma seleção, repito, uma seleção continental dentro de um Maracanã lotado. Vocês têm ideia do tamanho dessa vitória? No domingo foi castigado na bola aérea, mas hoje não aconteceu. Hoje quem castigou foi o Atlético, marcando a saída de bola e fazendo gol. Um time absolutamente aplicado taticamente, compactado, com disciplina, mas que não abriu mão de jogar. Isso precisa ser destacado. Tem o dedo do Cuca. E a gente vinha cobrando isso. Uma vantagem, obviamente, muito importante, não tem nada a ganho, todo mundo sabe disso. É só passar o olho aí nesse elenco do Flamengo e aí todo mundo vai entender, né, que é uma vantagem importante, mas que todo cuidado é pouco. Esse resultado, acima de tudo, devolve uma coisa que estava faltando, que é confiança, para um time que vinha sofrendo muito nos últimos jogos. E a gente falava disso aqui. E quem poderia dar jeito nisso? A direção, cumprindo com as obrigações, né, os donos, o Cuca organizando e os jogadores se matando em campo. Ó, o Atlético construiu o alicerce, né, da base, levantou a parede hoje e vai tentar fazer o acabamento no jogo da volta. Vitória que tem o dedo do Cuca, todo o envolvimento dos jogadores, né? O Cuca que soube pegar o que faltou no domingo e corrigir. Essa pressão no gol é treinada, méritos pro Rony, pro Coelho. Não posso deixar de destacar aqui o Gabriel Menino, partidaça do menino, o Lianco, que além de lindo, joga demais, e o incansável Alan Franco. Como esse cara se mata em campo. Duelo marcou também a estreia do Alexander, né, pelo Atlético. Vai ser muito importante com a camisa do Galo. A Massa pode esperar isso. E para fechar, o momento agora é de união. A Massa precisa abraçar esses caras porque tem muito pela frente e a vantagem é importante. Beijo na alma. Queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com o jogo, mas tem a ver mais com um jogador especificamente. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, no final do jogo ali a gente viu a movimentação de você cumprimentando os jogadores, e a gente percebeu que o Hulk fez uma reclamação ali do comportamento do Alacian. Hoje, quando ele entra em campo, em algumas oportunidades a gente vê ali que os jogadores, né, chegam ali e tem uma discussão e no final acabou tendo realmente um momento ali mais adverso entre ele e o Lianco e o Everson. Então eu queria saber de você, que foi um jogador muito experiente, passou aí por toda essa sua experiência em campo, agora é treinador, um menino jovem desse que foi teu também na base. O que você acha dessa situação? Como que vocês tratam isso internamente? Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele atue de forma violenta ou então xingue, insulte algum jogador do campo, ao contrário. Mas eu quero que ele continue sendo ele, que ele continue sendo esse cara com esse caráter, essa personalidade. Pessoal, Atlético e Flamengo e Atlético, 1-0 Atlético Mineiro. Eu achei um ótimo jogo. No final, depois que o Flamengo fez as substituições, o Flamengo veio para cima do Atlético, normal, né? Seria normal isso aí. Agora tá vendo ali saindo ali para trás do o Alacian, né? O Açu ali. Sabe o que eu penso, cara? Assim, eu falei, foi no fechamento, eu acho, né? Que eu tava de acordo com o Alacian, né? Achei assim mesmo, jogador de personalidade e tal. Mas assim, calma também, né, gente? Calma também, né, menino? Porque ainda tem uma carreira que pode ser linda pela frente. Mas calma, tá começando agora, assim, também. Eu confesso pra vocês que eu tinha uma idade, eu ia estar quieto, né? Aí depois, quando ganhar, porque até agora não ganhou nada, quando ganhar, aí pode falar, pode fazer o que for, porque, assim, existe uma coisa você tentar entrar na cabeça dos outros e querer arrumar confusão com todo mundo, pô. E olha que eu sei o que é isso, hein? Agora, foi um jogo, de fato, foi muito bom o jogo.
Muito bom esse jogo. O Atlético Mineiro fez um ótimo jogo. Gostei muito, assim, o Lianco, cara. O Lianco é muito bom jogador, muito bom jogador. Agora, o Samuel Lino realmente mudou completamente a partida. Eu gostei da personalidade dele. Ele tinha errado 2 bolas e depois ele pegou a terceira e foi pra cima, a quarta foi pra cima. Muito ágil, muita qualidade. Cara, que contratação que o Flamengo fez. Que contratação. Muito, muito boa contratação do Flamengo. Mais uma vez, repito, ótimo jogo, principalmente para nós telespectadores, né, quem estava assistindo o jogo aqui. E jogo desse tamanho, são detalhes, né? Acabou o detalhe, o Atlético Mineiro fazendo o gol. Volto a repetir, depois o Flamengo amassou no final o Atlético Mineiro, mas o jogo em si foi muito bom, muito bom. Volto a dizer, pessoal, o Flamengo, nos 15 minutos finais, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro. Muito porque, automaticamente, o Atlético Mineiro, até pelas substituições que foram feitas pelo Cuca, o Atlético Mineiro ele recua as suas linhas. Eu vi aqui, uma vez o Júnior Santos 2 ou 3 vezes carregando a bola, conduzindo a bola com 5 jogadores do Flamengo marcando. Aconteceu também uma com, se eu não me engano, com o Gabriel Menino, que aconteceu a mesma coisa, 5 jogadores do Flamengo, porque os caras estavam só defendendo. E só defender contra um time como o Flamengo, né? Tiveram um gol anulado, bem anulado, também pedindo Samuel Lino, mas se tem mais 10 minutos de jogo, seria um Deus nos acuda para o Atlético Mineiro. Isso mostra realmente a riqueza do elenco do Flamengo, né? Faz substituição, os caras melhoram ainda mais, né? Isso faz maior ainda, é grande a vitória do Atlético Mineiro jogando fora de casa, porque esse Flamengo é gigante. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto!